401. O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Súmula 402. O contrato de seguro por danos pessoais compreende aos danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Súmula 403. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Súmula 404. É dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em banco de dados e cadastros. Súmula 405. A ação de cobrança do seguro obrigatório de PVAT prescreve em 3 anos. Súmula 406. A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório. Súmula 407. É legítima a cobrança de tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. Súmula 408. Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a medida provisória devem ser fixados em 6% ao ano e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da súmula 618 do Supremo Tribunal Federal. A primeira sessão, no dia 28/10, ao julgar, determinou o cancelamento da súmula 408 STJ, com a publicação do cancelamento da referida súmula por 3 dias consecutivos a partir do dia 18/11. Súmula 409. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício. Súmula 410. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Súmula 411. É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do fisco. Súmula 412. A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. Súmula 413. O farmacêutico pode acumular a responsabilidade técnica por uma farmácia e uma drogaria ou por 2 drogarias. Súmula 414. A citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando frustradas as demais modalidades. Súmula 415. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Súmula 416. É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito. Súmula 417. Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto. Súmula 418. É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração sem posterior ratificação. A Corte Especial, na sessão de 1º de julho de 2016, determinou o cancelamento da súmula número 418 STJ. Súmula 419. Descabe a prisão civil do depositário judicial infiel. Súmula 420. Incabível, em embargos de divergência, discutir o valor da indenização por danos morais. Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra a pessoa jurídica
de direito público, a qual pertença. Súmula 422. O artigo 6º da Lei 4.380 não estabelece limitação aos juros remuneratórios nos contratos vinculados ao SFH. Súmula 423. A contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS, incide sobre as receitas provenientes das operações de locação de bens móveis. Súmula 424. É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL. Súmula 425. A retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo Simples. Súmula 426. Os juros de mora na indenização do seguro de PVAT fluem a partir da citação. Súmula 427. A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em 5 anos, contados da data do pagamento. Súmula 428. Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre Juizado Especial Federal e Juízo Federal da mesma seção judiciária. Súmula 429. A situação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento. Súmula 430. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Súmula 431. É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. Súmula 432. As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. Súmula 433. O produto semi-elaborado para fins de incidência de ICMS é aquele que preenche cumulativamente os 3 requisitos do artigo 1º da Lei Complementar 65. Súmula 434. O pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito. Súmula 435. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando e redirecionando da execução fiscal para o sócio-gerente. Súmula 436. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Súmula 437. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário superior a R$ 500 mil para opção pelo refis pressupõe a homologação expressa do comitê gestor e a constituição de garantia por meio do arrolamento de bens. Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Súmula 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Súmula 440. Fixada a pena base, no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Súmula 441. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Súmula 442. É inadmissível aplicar, no furto qualificado,
pelo concurso de agentes a majorante do roubo. Súmula 443. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Súmula 444. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Súmula 445. As diferenças de correção monetária resultantes de expurgos inflacionários sobre os saldos de FGTS têm como termo inicial a data em que deveriam ter sido creditadas. Súmula 446. Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Súmula 447. Os Estados e Distrito Federal são partes legítimas para a ação de restituição do imposto de renda retido na fonte, proposta por seus servidores. Súmula 448. A opção pelo simples de estabelecimentos dedicados às atividades de creche, pré-escola e ensino fundamental é admitida somente a partir de 24 de 10 de 2000, data de vigência da Lei 10.034. Súmula 449. A vaga de garagem, que possui matrícula própria no registro de imóveis, não constitui bem de família para efeito de penhora. Súmula 450. Nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação.